Boa noite, pessoal. Dando sequência à nossa penúltima aula do ano de 2022 da Residência em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre manejo de fluidos no paciente crítico. Quem vai ministrar nossa aula é a doutora Cíntia Sena, médica intensivista, recém-titulada, né, Cíntia? Parabéns para você, moça. E obrigado aí pela sua dedicação aos nossos pacientes e principalmente aí aos nossos residentes também. Tá bom? Boa aula. E os áudios fechados e vídeos abertos, turma, por favor. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Cíntia, eu sou horizontal no Hospital Metropolitano, CTI 1, para quem não me conhece. E hoje eu trouxe um tema que eu acho extremamente difícil, eu acho que na atualidade o que a gente tem mais lutado no CTI é para a gente tentar manejar os nossos pacientes da melhor forma no sentido de fluido. Durante muitos anos, a gente acabava usando o exame físico e variáveis como PA, frequência cardíaca, ou às vezes até a intuição do médico para avaliar a infusão de volume, né, de fluido. E hoje, né, a gente vive num grande paradoxo. Acho que a gente vive num momento de uma terapia de afogamento ou numa terapia mais de um protocolo Saara, que foi até um termo, achei estranho, assim, no início, quando eu estava lendo alguns artigos, mas é bem isso que a gente vive. Eu acho que ou o paciente está extremamente seco, hipovolêmico, ou o paciente está extremamente anasarcado. E esse meio termo é o que é mais difícil. Mas mais difícil, assim, o mais importante, eu acho, na nossa aula, na minha aula de hoje, é a gente entender. Esse paciente precisa de volume, e se ele precisa, quais os meus objetivos desse volume? Né? Eu sou capaz de dar o volume, aumentar minha pré-carga e aumentar meu volume sistólico e melhorar minhas variáveis microperfusionais, né, e macro e microvasculares, ou não? Então, o nosso objetivo na aula vai ser tentar esclarecer essa dúvida. E para isso, a gente vai começar a falar sobre hipervolemia e hipovolemia. Começando com a hipervolemia, hoje está muito claro, né, que o balanço hídrico positivo é um fator independente de prognóstico, né, de mau prognóstico nos pacientes, seja de sépticos, mas os pacientes que estão no CTI, os pacientes críticos. E o Louis Vincent, inclusive, ele tem estudado muito isso, os artigos mais recentes, ele está publicando muito sobre isso. Então, balanço hídrico, né, o excesso de fluido, já naquela fase já que não tem mais ressuscitação, né, que não é mais a ressuscitação do choque, tem desfechos ruins e está mais que comprovado. Já temos até ensaios randomizados aí que já provaram que o desfecho é pior. Então, o Classic, por exemplo, é um estudo que foi uma terapia, um braço, uma terapia mais conservadora e o outro um braço com uma terapia mais restritiva de volume. E o desfecho foi muito melhor nos pacientes que foi do braço restritivo. É certo que naqueles pacientes que sobrevivem ao CTI, aqueles que recebem menos volume são os que têm melhores desfechos. Então, o balanço hídrico positivo é um fator independente de mortalidade. Acima de 4.000 ml, acumulado já direciona para pior desfecho, porque ele vai influenciar no tempo de permanência, nos dias de ventilação mecânica e na mortalidade. Naqueles pacientes com sepse, nesse grupo específico, vai aumentar o risco de desenvolvimento de edema pulmonar, hipertensão intraabdominal e disfunção renal. Eu coloquei edema pulmonar porque, na verdade, a tradução é SARA. Só que se eu coloco SARA, é exatamente aquilo que não é edema pulmonar. Porque o excesso de volume vai gerar uma resposta inflamatória que pode levar a uma SARA, mas não a congestão pulmonar. É diferente, até porque o conceito de SARA é exatamente não ter congestão pulmonar. Tá? É um infiltrado difuso nos 4 campos pulmonares na ausência de congestão. Então, o excesso de fluido ele gera resposta inflamatória capaz de gerar uma resposta, uma SARA, uma resposta inflamatória.
e hemodiluição, né? Quanto mais hemo diluído, menos oxigênio chega à minha célula. Então, água extrapulmonar e extravascular é um fator independente para a SARA, e esse manejo aí de fluidos, principalmente relacionados ao pulmão, nos pacientes com choque séptico, foi deletério, né? O excesso. E o que acontece? A fisiopatologia por trás disso está relacionada com a pressão de perfusão dos órgãos, que é exatamente a PAM menos a PVC. Se eu aumento a PVC por excesso de volume, eu vou diminuir a minha pressão de perfusão. Já a hipovolemia também vai gerar queda de perfusão tecidual. Mas por quê? Porque não chega volume, porque não chega a célula, né? Ou a célula que chega é insuficiente. E leva a diminuição de pressão de perfusão renal, vai levar também a distúrbios eletrolíticos, por exemplo, hipernatremia, logo a disfunção múltipla orgânica. Então, hipovolemia também é muito deletério. E é isso que a gente vive. Eu acho que achar o meio termo, a normovolemia, é o braço mais difícil, né? Os pacientes estão hipervolêmicos, com o aumento de todos esses riscos, ou estão hipovolêmicos com todos esses riscos que a gente tem associados à hipovolemia. A hipoperfusão é um dos parâmetros que vai guiar a gente começar a pensar se esse paciente precisa de volume, e ela é definida por quê? Pelo lactato acima de 4 milimol, uma PAM abaixo de 70, apesar de noradrenalina, e é 70 por quê? Por causa do SOFA. O SOFA pontua com a PAM abaixo de 70, tá? Então, foi um número definido de acordo com o SOFA. Oligúria, score de Motley e tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Oligúria e Motley e tempo de enchimento são variáveis que têm representatividade, principalmente tempo de enchimento capilar. Tem muito estudo com tempo de enchimento capilar. Mas oligúria e Motley são variáveis assim, mais macroperfusionais, tá? Mas que devem ser levadas em consideração. Aí a gente definiu que o paciente está com sinais de hipoperfusão. Então, a gente tem que avaliar onde que ele está na curva de Frank-Starling. Aqueles que são respondedores é muito tranquilo da gente avaliar e fazer. Não respondedores também. O problema é quando ele está na zona cinzenta. É esse o paciente que é difícil a gente definir. Esse é o paciente do CTI. É aquele paciente que está na segunda sepse, que melhorou da primeira admissão dele, de uma pneumonia, agora ele está com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí, será que ele é um paciente que responde que ele está na zona cinzenta ou não? Esse é o paciente que a gente tem que eu acho que é o nosso foco. E além disso, da onde ele está na curva de Frank-Starling, a gente tem que avaliar como é que é a função cardíaca dele. Por quê? Quanto menor a função cardíaca, né, mais prejudicada essa função cardíaca, mais rápido ele atinge a parte de platô da curva de Frank-Starling. E menos responsivo ele vai ser. Né? E não responsivo ele vai ser. Então, o fluido que a gente fizer, ele tem que ser capaz de aumentar o débito cardíaco. E para a administração desse fluido, ela tem que melhorar tanto o VD quanto o VE. E para isso, a gente tem que estar na parte íngreme da curva de Frank-Starling, para que eu aumente o meu enchimento e eu melhore o meu débito cardíaco. Essa capacidade de resposta ela vai depender da população e do cenário, ou seja, do momento que o paciente estiver. E algumas estimativas sugerem que metade desses pacientes graves vão ser respondedores, os outros 50% não vão ter benefício de nenhum bônus. Então, eu tenho que dar fluido com o intuito de aumentar o débito cardíaco. Mas ainda assim, eu tenho que aumentar o débito cardíaco e tenho que traduzir isso em DO2, em entrega de oxigênio. E o DO2 vai depender do débito e do conteúdo arterial de oxigênio, que é 1,39 vezes hemoglobina vezes saturação de oxigênio. Mais uma constante, que é nada, vezes PaO2. O que menos importa, então? PaO2. Porque PaO2 vezes 0,03 é nada. Então, o que importa é, fez o fluido, avaliou o débito,
e avaliou responsividade, né? Avaliou o DO2. Também precisamos avaliar se o meu DO2 foi capaz de fornecer oxigênio e a minha célula foi capaz de absorver, de responder esse oxigênio, utilizar esse oxigênio. Se isso não acontece, a gente pode estar diante de alguns fenômenos. Por exemplo, uma disfunção mitocondrial tão grave que a célula não é capaz de absorver esse oxigênio. Ou a disfunção microcirculatória também desviou o sangue para áreas de tecidos privadas de oxigênio, ou o tecido tem tanto oxigênio que ele não é capaz de utilizar, ele não precisa nesse momento. Então, eu acho que essas três coisas são importantíssimas a gente avaliar. O débito, se é capaz de gerar oferta e se essa oferta é absorvida pelo tecido. E aí vem as perguntas. Quais são os testes e índices que podem ser utilizados nos pacientes não intubados, nos intubados e naqueles que apresentam alguma atividade respiratória espontânea? Como esses testes devem ser realizados na prática? E quais são as suas limitações e as condições que podem ser utilizados? Primeiro, conceito de previsão de responsividade a fluidos. A gente tem que entender que fluido tem uma eficácia inconsistente, igual um medicamento, e que os efeitos colaterais são muitos. A gente acabou de ver que os efeitos são enormes. Então, para infundir esse medicamento, eu tenho que ter a certeza que ele vai ser eficaz. Isso é a base. E o conceito dessa predição é a resposta volêmica, a gente vai ter que basear na ideia de que ele é dependente de pré-carga. Se eu tenho isso em mente, vale a pena eu fazer meu fluido. Isso vai depender desse equilíbrio dos fluidos e do prognóstico de melhorar os pacientes. Se for um paciente que já está numa fase que a mitocôndria não responde, uma hipoperfusão tão grave, um choque tão grave, para que eu vou fazer mais volume? Não faz sentido, né? Então, aqueles pacientes que são fluidos responsivos são apenas 50% daqueles do CTI, né, dos pacientes instáveis, e daqueles hipovolêmicos, a gente tem que levar em consideração duas coisas. O tempo de instalação dessa hipovolemia, por exemplo, uma diarreia que é capaz de gerar um choque hipovolêmico no paciente. É uma coisa aguda. Então, o tempo de instalação é rápida. E se for uma coisa mais lenta, por exemplo, um paciente que está perdendo uma perdedora de sal, uma diabetes insípidos, que o paciente vai ficando poliúrico, é mais lento, o paciente vai se adaptando, não é capaz normalmente de gerar um choque, né, uma disfunção circulatória. O volume, e aí nós temos que levar em consideração a reserva miocárdica. E daqueles que são fluidos necessários, né, que tem fluidos necessidade, a gente tem que levar em conta mais uma coisa, os ml por quilo de peso, que eu vou falar mais para frente. Bom, primeira coisa que a gente vai avaliar é a seguinte: a abordagem estática tem que ser excluída da nossa vida, porque nós temos testes hoje muito melhores. Por exemplo, a PVC é uma abordagem estática. O que é a acurácia da PVC? 50%. É a mesma coisa que você jogar uma moeda para cima e falar, cara ou coroa, para fazer volume. Foi isso que você fez, você avaliou isoladamente a PVC. Então, a gente vai sempre preferir a abordagem dinâmica. E esse fluxograma é muito bacana, porque ele começa o seguinte: o paciente está com uma falência circulatória aguda? Se sim, a gente vai avaliar, tem sinais de hipovolemia óbvia? Ou ele está numa fase inicial de choque séptico? Se sim, eu vou fazer expansão volêmica mesmo, igual o surviving sepsis. Não, eu vou avaliar a pré-carga e eu vou pensar nas condições desse paciente. Ele está em ventilação espontânea? Ele está com arritmias? Ele está com SARA, com volume minuto baixo, com uma complacência reduzida? Aí vão ser duas respostas. Se sim, né, eu estou em ventilação espontânea, eu tenho três opções. Eu posso fazer um passive leg raise, um teste de oclusão exalatória final, ou um mini desafio volêmico. Se ele não tem alguma daquelas opções, a gente vai pensar em delta PP, VVS, posso fazer um passive leg raise, posso fazer um teste de oclusão exalatória e posso fazer também um mini desafio volêmico.
e aí a resposta vai guiar a nossa terapia. Começar, então, pelo delta PP. O nosso objetivo hoje não é falar como calcular, tá? Eu vou só mostrar essas variáveis para a gente tentar chegar a uma conclusão hoje no final da aula. Mas o delta PP é uma variável dinâmica. Delta PP na inspiração é a PAS menos a PAD, e na expiração PAS menos PAD. Na inspiração a gente chama de PP max, e na expiração a gente chama de PP min. Então, é um menos o outro sobre 1 mais o outro dividido por 2. Valores de referência, né? O nosso cutoff é de 13%, temos uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 96%. Então, realmente é uma ferramenta muito valiosa e com uma ótima acurácia, especificidade e sensibilidade maravilhosos. Mas tem muitas limitações. Tanto o delta-PP quanto o VVS, a gente tem que estar sedado, curalizado, o paciente tem que estar em ventilação mecânica, com volume corrente mais elevado, entre 6 a 8 ml. Uma PIP também, uma PIP considerável, não pode ter tórax aberto, não pode ter uma pressão intra-abdominal elevada, não pode ter arritmias, insuficiência cardíaca direita também não pode, e tem muita interferência da complacência pulmonar. Então, aquele paciente que está com SARA, por exemplo, esse paciente nunca é um paciente que a gente vai pensar em fazer. Outra coisa, eu vou fugir totalmente da ventilação protetora para fazer esse teste. Então, também deve ser levado em consideração. São muitas limitações para esse teste, que vão levar a falsos positivos e falsos negativos. E o problema é que é uma parcela muito pequena dos nossos doentes. A maioria tem arritmia. Então, a ventilação, às vezes o paciente está em pressão de suporte, não está em pressão controlada, não tem ventilação controlada. Então, é uma parcela pequena de pacientes que realmente vão estar dentro dos parâmetros para a gente fazer esses testes. Mas todos os testes têm limitações, né? Elevação passiva das pernas também tem, porque a gente vai ter que ter uma aferição direta do débito. Teste de oclusão, o paciente tem que estar entubado, e eles têm que suportar uma pausa de 15 segundos. Até o desafio volêmico, eu também preciso medir o débito. Então, todos os testes vão ter limitações. Cabe a gente a definir, de acordo com o paciente, qual desses testes é o melhor e talvez mais de um vai ser necessário para ajudar na definição da minha necessidade de fluidos. E essa tabela eu acho que é a mais importante da aula, porque se a gente compreender a acurácia de cada um desses testes, a gente consegue raciocinar mais. A gente tem testes, então, que vão ser baseados em parâmetros estáticos de volume e pressão, que vão ter uma acurácia de 0,5 a 0,6, então 50% a 60%. Seria PVC, a PAPO, que é a pressão de oclusão da artéria pulmonar, o diâmetro diastólico do VE e do VD, a variação do diâmetro da cava inferior ou da superior com a VM. A variação da cava é um teste de interação coração-pulmão. Ele entrou na tabela como parâmetro estático, não pelo parâmetro, né, mas pela acurácia, que a acurácia dele é de 50% a 60%. As técnicas dinâmicas, que são as que têm relação com interação coração-pulmão, tem uma acurácia de 0,7 a 0,8, que é muito bom, 70% a 80%, que é o delta-PP, o VVS e o teste de oclusão exalatória. E o melhor, que tem a melhor acurácia, né, com um valor aí de 0,9, 90%, são os testes de desafio volêmico, né? Seja endógeno com o passivo leg raise ou exógeno com o mini desafio volêmico ou convencional. Olha só, coloquei esse gráfico só para ilustrar o tamanho da acurácia, né, de delta-PP e VVS, lá em cima na curva ROC, PVC e PAPO, que é a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ruins, né? Então, é o melhor teste para a gente avaliar. E aí vem, eu acho também, um dos slides mais importantes da nossa aula é interação coração-pulmão. Eu coloquei essa foto aí desse boxer, a Claudinha, porque eu acho sensacional como a gente consegue entender melhor a interação coração-pulmão. Eu vou explicar
Não adianta decorar, isso não é fórmula, não é uma tabela, tá? Isso aí tem que ser entendido. E é o seguinte, quando a gente está fora da ventilação mecânica, a gente tem ventilação espontânea, nosso tórax é negativo, nosso abdômen é positivo. Como é que eu vou? Fazer uma inspiração, eu vou puxar sangue da minha cava, né? Vou melhorar o meu retorno venoso para o meu ventrículo direito. Com isso, eu vou do mais para o menos, porque o meu tórax está negativo. Tudo vai do mais para o menos. Então, com isso, eu vou aumentar a minha pré-carga do ventrículo direito, eu vou deslocar o meu septo para a esquerda, eu vou diminuir a pós-carga e vou injetar sangue para o pulmão. Vai chegar à esquerda menos sangue, porque o meu septo está desviado da direita para a esquerda, e com isso eu vou diminuir a minha pré-carga e aumentar a minha pós-carga à esquerda. Então, em ventilação espontânea, o meu ventrículo direito tem benefício, aumento do débito cardíaco. Já em ventilação mecânica, em ventilação espontânea, o ventrículo esquerdo, ele não é tão bom, ele sofre mais, ele tem aumento de pós-carga, ele trabalha pior. Aqui, é só para a gente lembrar da VNI. Paciente lá que está com um infarto, que não foi corrigido ainda, que está sofrendo, o coração dele ainda está com demanda miocárdica, a ventilação espontânea é pior. Por isso que VNI não é bem indicado para pacientes que estão em sofrimento cardíaco. Agora, vamos pensar no paciente que está sob ventilação mecânica. Esse é o paciente que é a foto da Claudinha. Quando eu estou sob ventilação mecânica, o meu tórax ele fica positivo e meu abdômen negativo. Então, só eu já vou ter dificuldade de retorno venoso. Por quê? Como é que eu vou do mais para o menos se o meu tórax está positivo, se eu já tenho pressão dentro dele, né? Se eu tenho aumento da pressão intratorácica. Então, quando eu vou aumentar minha pré-carga, né, vou fazer o retorno venoso do ventrículo direito, eu não vou conseguir tão bem. Então, eu vou ter queda na minha pré-carga do ventrículo direito, aumento na pós-carga. Ainda assim, eu vou jogar o sangue no pulmão. Como ele está sob ventilação mecânica, tem um fenômeno que chama vascular squeezing, que é a foto da Claudinha, onde ela morde. É como se eu maleixasse. Squeezing é aleixamento, é tipo uma drenagem. Drenagem de sangue dos vasos alveolares para dentro do meu ventrículo esquerdo. Por isso que eu aumento a minha pré-carga do meu ventrículo esquerdo sob ventilação mecânica e diminuo a pós-carga. Por isso eu aumento o meu débito cardíaco do ventrículo esquerdo. Então, é muito interessante entender isso, porque em ventilação mecânica é antifisiológico, mas o meu ventrículo esquerdo ganha com isso. E é interessante a gente saber que os testes todos de interação coração-pulmão vão brincar com essa relação com o vascular squeezing, tá? Então, tem que saber a interação coração-pulmão. E todos os testes vão ter um valor de referência, um cutoff, né? Pressão de pulso, variação de pressão de pulso, de volume sistólico é 12, né? Acima de 13% a gente faz volume. Por exemplo, um teste de oclusão exalatória final, 5%, passive leg raise, 10%, mini desafio volêmico são só 6%. Em quê? Em cima do débito cardíaco. Como é que a gente faz um desafio volêmico? É um período curto, rápido, normalmente 4 ml por quilo em 5 por 10 minutos. O mini desafio normalmente são 100 ml em 5 minutinhos ou até menos. Nesse momento, você não vai tocar no paciente, você não vai aumentar a mina, não aspirar, nem mudar o paciente de posição. Fiz o desafio. E aí, o que eu vou olhar? O débito cardíaco. A forma mais fácil que a gente tem de avaliar o débito cardíaco vai ser com ultrassom beira-leito e com VTI. Né? Eu não vou explicar também como é que a gente vai fazer o VTI, porque eu acho que a gente já teve outras aulas aí de ultrassom, né? Com o Renan, com todo mundo. Então, nosso objetivo não vai ser explicar como é que calcula o VTI, nem o débito. Mas é sobre com ultrassom. Fez o desafio no polêmico, né? Olha o débito cardíaco antes e após, logo após o desafio.
Como é que é feito o passive leg raise? O paciente está em posição 30 a 45 graus, a gente vai deitar o tronco na posição horizontal, nós vamos elevar os membros inferiores, mais ou menos 30 a 45 graus, e o sangue que está nas pernas, os membros inferiores, vai descer, né, vai pegar também o território esplânico e vai cair nas câmaras cardíacas. Isso vai aumentar a minha pré-carga, eu vou conseguir mensurar isso com o ultrassom também. É uma manobra que é totalmente reversível, porque eu volto o paciente para a posição normal que ele já estava, volta sangue para as pernas, e aí não vai causar nenhum malefício se não der certo. E comparado aos testes que usam interação coração-pulmão, né, como o delta-PP, o VVS, o passive leg raise ele tem a vantagem de poder ser usado em pacientes tanto ventilados mecanicamente ou não, em ciclos espontâneos, em PSV, por exemplo. E o débito cardíaco usado de Kirchhoff é de 10% de aumento. Então, como é que é feito? É mais ou menos isso. Recentemente, eu até estava conversando com uma amiga que ficou lá em Bruxelas, e eles têm uma marca que é específica para fazer o passive leg raise, porque o Jean-Louis Vincent, ele estuda muito, né, essa parte de fluido, e eles fazem muito lá no hospital deles. Eles têm uma marca específica que faz até um Trendelenburg mesmo. Então, como é que é feito? Eu já expliquei, a gente sempre tem que olhar débito antes, débito depois, e avaliar a resposta ao fluido. Quais são as limitações do passive leg raise? Então, a gente precisa de uma medida direta do débito. Então, tem paciente que a gente não vai conseguir fazer uma janela adequada, mesmo que a gente pegue uma janela mais AO, né, aqui na external, mas é difícil. Tem paciente que a gente não vai conseguir realmente conseguir essa janela adequada para medir o VTI. Não, é contraindicado em pacientes com hipertensão intracraniana, eu acho que isso é bem claro, né, que na hora que a gente elevar as pernas, vai voltar pelo menos 500 ml de líquido, de sangue das pernas para o tórax e abdômen, com isso vai aumentar a pressão intracraniana, e a pressão intraabdominal, que está comprimindo ali a região esplânica, vai levar eu vou ter a transferência de sangue, mas eu não vou conseguir mobilizar esse sangue por causa da hipertensão intraabdominal. Então, pode levar um falso negativo. E, concluindo a nossa aula, eu não consegui fazer um fluxograma que eu falasse assim, olha, para esse paciente é isso, para esse paciente é aquilo. De conclusão, a gente tá muito claro que infusão de volume é um tratamento perigoso e que a eficácia é inconstante. Portanto, é razoável a gente prever esses efeitos dos fluidos, tentar evitar a administração em pacientes que não têm pré-carga boa para isso, né, que não é dependente de pré-carga. E hoje a gente tem muitos testes disponíveis. A vantagem de ter vários testes é tentar contornar os limites de cada um e chegar num diagnóstico mais preciso de acordo com o teste e a limitação que você tem. Então, além de uma avaliação adequada da eficácia do fluido administrado, a atitude de detectar a responsividade da pré-carga vai contribuir e orientar as estratégias de fluidos de forma segura e precisa. E a minha conclusão hoje é não realizar um volume em pacientes hipotensos sem avaliar o doente. Porque não tem coisa mais comum no CTI que a enfermeira chegar e falar assim, o paciente está com a pressão baixa, eu posso correr 500? Pelo amor de Deus, toda vez que a gente... Eu sei que eu já fiz isso em várias vezes. E eu penso o tanto que foi errado e o tanto que eu causei muito mais malefício do que benefício. Hoje, estudando, eu sou uma pessoa muito mais restritiva com o volume do que eu era. Então, os testes estão aí para isso. Acho que a gente já tem muita coisa ainda para estudar. A minha aula foi baseada em vários artigos, sendo o último de 2021, do Louis Vincent. Depois vocês pegam as referências, tentei colocar em todos os slides. E acho que tem muita coisa ainda a surgir no futuro. E realmente um tema que eu acho que vale a pena se estudar diariamente. Obrigada.
É isso. Muito bem, Cíntia. O Luigi precisou sair aí, porque ele está de férias e a família está demandando lá. Então, ele precisou dar uma saída. Parabéns aí pela explanação. Essa é um tipo de discussão que precisa realmente ser objetivada, ser de forma mais dirigida, porque senão a gente vai gourmetizando muitas apresentações, ela fica cansativa por conta da quantidade de informações que a gente pode tirar de cada um desses itens que você citou aí. Mas a sua finalização da aula fala talvez o que seja mais importante aqui para nós, que é objetivar e individualizar. Fazer um voluminho em pacientes hipotensos somente guiados pela hipotensão realmente é um erro pode ser um erro importante para o doente. E um dos erros mais cometidos que a gente comete e a gente percebe na terapia intensiva, sobretudo nos pacientes críticos, é o excesso de volume que a gente dá. E ele vem por muitas causas, por muitas causas. Uma causa é a comodidade de dar volume, saber que está fazendo a coisa certa. A outra causa é o objetivo pelo qual a gente está guiando a nossa expansão volêmica. E uma das coisas mais importantes que o pessoal usa, mais frequentemente usa aí fora, é guiar a expansão volêmica baseado na normalização do lactato. E o lactato é um índice importante, é o índice de prognóstico, porque um lactato aumentado, sobretudo no paciente séptico, ele é diretamente relacionado ao aumento de mortalidade. A não redução do lactato também assim por é. No entanto, a gente tem que lembrar que o lactato ele pode levar até 24 horas para se normalizar. E quando a gente usa ele, e o pessoal usa muito, a gente vê muito frequentemente nas nossas corridas de leito lá, o pessoal falando, não, o lactato ainda está alto, ligamos do buta, demos mais volume, e às vezes ele está alto, mas a perfusão já está normalizada. E aí na hora de você tirar o pé. Isso é muito comum, porque quando a gente usa critérios muito mais simples de se fazer, que são mais precoces na sua normalização, a gente evita de dar esse excesso de volume. Então, esse voluminho aí acaba virando um volumão e a gente brinca, fala que nós estamos matando os pacientes afogados. A sepsis não matou, não, mas o afogamento que a gente está fazendo, sim. Então, o tempo de enchimento capilar, o Motley Score e a saturação venosa central são 3 itens importantes que a gente usa muito pouco, a gente vê usando muito pouco, e que se normalizam mais rapidamente quando a gente faz uma intervenção correta, sobretudo na primeira fase, que é a fase de identificação e a fase de salvamento. Então, são 3 itens que a gente tem que fazer, tem que acompanhar de forma mais frequente e evitar e fazer também a saturação venosa central, que a gente percebe o pessoal fazendo muito pouco, né? Assim como o delta PCO2, enfim. Então, isso são fatores importantes que a gente deve fazer. Você citou no começo, você falou do SOFA, que é a pressão de 70 por conta do SOFA, e o SOFA traz isso por conta da pressão de perfusão renal. Os outros órgãos precisam de uma perfusão de 60 a 65, mas o rim especificamente precisa de 70. E como a função renal é algo que interfere diretamente na mortalidade, o SOFA parametrizou 70. E este ano, 2022, saiu um trabalho de revisão, de resumo, na verdade, a respeito da ressuscitação volêmica e esses índices que a gente pode usar, esses dados que a gente pode usar, saiu na Critical Care, eu acabei de mandar esse trabalho aí no grupo dos residentes, da residência nossa, e é um resumo de tudo aquilo que você falou de forma brilhante, ou seja, tudo que você disse aí está resumido lá, e eu sugiro que os meninos aí leiam esse trabalho, pelo menos mensalmente, até o final da residência, para ficar muito bem sistematizado. Isso é uma coisa muito simples de se fazer, e as pessoas insistem em não fazer. É necessário fazer essas parametrizações, essas avaliações, são simples à beira do leito. E, para finalizar, a última coisa que esse trabalho concluiu é que, quanto mais precoce você usa o ecocardiograma à beira-leito, que é o que você está dizendo, melhor tem relação direta com redução da mortalidade em 28 dias. Então, deixar de usar o lactato como alvo, como objetivo na nossa ressuscitação, não deixar de usar o lactato, é importante usá-lo, mas não como objetivo de normalização precoce, que isso não vai conseguir, e usar um ecocardiograma de forma mais precoce são 2 itens novos que realmente mostraram diretamente uma redução de mortalidade a curto e médio prazo até 28 dias.
Parabéns, nós vamos abrir então para perguntas aí. Quem quiser fazer perguntas, a hora é agora. Ninguém? Ó, eu não vou fazer pergunta, não. Eu vou primeiro parabenizar a Cíntia e o Fábio, né? A Cíntia fez um trabalho brilhante. Eu acho que a gente tem que até começar a vender essas aulas no Hotmart, viu? Porque o negócio está fino agora. Tô Tá? ficando profissional, tá? Tá ficando. E o Fábio também, as considerações excelentes. E agora eu queria deixar um desafio aí, né? A gente vai chegando à conclusão que uma ferramenta muito importante que está na nossa cara e que a gente não desenvolveu, não usa, é o VTI, né? A gente, para acessar o Mini Fluid Challenge ou o Passive Leg Raising, a gente precisa dessa ferramenta e a gente olha aquilo como um trem, não é difícil, não sei o quê. Cíntia, você que é aí a chefe do serviço de ultrassom no CTI, eu faço o desafio de treinar os residentes e nos treinar também, e a gente fazer um mutirão e todo mundo ficar fera em VTI, sabe? Porque é assim que a gente vai mudar, assim, objetivamente é o que tem a manobra que tem maior acurácia, que tem maior aplicação, porque não importa se o cara está em ventilação mecânica, ele não tem que estar curarizado e tudo mais. Então, assim, vamos, sabe, deixar de ver o negócio como um trem difícil pra caramba e pôr a mão na massa e falar assim, pô, esse negócio aqui eu domino. E, sabe, vamos traçar, eu não tô aqui, vamos traçar um plano para que nós, dentro do CTI, os residentes e tudo mais, saibamos fazer isso aqui. Eu já tentei isoladamente, tal, vendo vídeo no YouTube, não sei o quê. Vamos fazer um mutirão, pensar alguma forma e fazer repetidamente e dominar isso aqui. É a minha sugestão, porque aqui, para mim, é a forma mais é a minha maior esperança de guiar melhor o meu fluido dentro do paciente em terapia intensiva, sabe? Então, eu deixo isso aí como desafio para você, eu sei que você é capaz, então está aí lançada o desafio mesmo. Parabéns de novo, viu, gente? Até mais, tchau. Obrigada. Tá aceito o desafio, viu, Paulo? Eu só funciono sob pressão. Eu sei. Só lembrando a turma aí, Cíntia, que a gente falou muito de débito, né? Isso é importantíssimo, obviamente, é quase o motivo todo da nossa discussão, mas a reposição volêmica no paciente chocado, ela tem como objetivo principal a otimização perfusional. Às vezes eu tenho um déficit perfusional importante sem um déficit de débito, por outros mecanismos. A vide choque séptico que não trouxe disfunção de VE, né? É importante eu fazer essa diferenciação com o eco, mas a disfunção a reposição volêmica traz como objetivo a minha melhora perfusional, com aumento ou sem aumento de débito. Mas é preciso fazer o eco para a gente poder fazer os diagnósticos diferenciais. E quando se ganha débito, se ganha tudo, né? Exatamente, doutor Fábio. A perfusão é muito importante aqui. Perfeito. Muito bem, podemos encerrar então, turma? Ninguém mais tem perguntas? Deixa eu ver se tem alguma aqui no bate-papo aqui. Não, todo mundo só elogiando. Deixa eu só dar um conselho, Fábio, antes da gente finalizar. Olha, na prova, esse ano, eu estudei muito essa parte. E muito interação coração-pulmão. Porque é mais ou menos 5 questões de 90.
Era essa a média. Mas mais do que para a prova, eu entendi o tanto que isso era fundamental para a minha prática clínica. Eu decorava muito, eu tenho uma memória de decorar incrível, mas eu tinha preguiça de entender. Depois que eu entendi, a coisa facilitou muito mais tudo na minha vida. Mas, estudando isso, eu entendi que era fundamental para o CTI também. E caiu na prova Pacific Leg Raise, como fazer. Parece ridículo, né? Vou levantar a perna do paciente. É só isso que eles querem. Não, não é isso. Você tem que explicar, abaixar a cabeceira, colocar 90. É tudo muito sistematizado para a prova. E isso é o fundamental. Você não vai para a segunda fase sem isso na cabeça, com sistematização. Você só tem 1 minuto para responder. Então, quando caiu o Passive Leg Raise e tinha um Swan Guns, é muito legal. Você vai curtindo, você vai fazendo a prova, curtindo esse momento. Porque você já estudou, você fala assim, é assim, assim, assim. Então, é muito, muito legal a gente estudar também e entender todos esses mecanismos e colocar isso na prática. Que não era, eu não tinha tanta essa percepção de todas essas manobras. Tipo, outra coisa que eu falei, eu não expliquei. O teste de oclusão exalatória, sabe? Ninguém perguntou, mas é um teste que eu descobri esse ano, sabe? Então, foram manobras que eu acho que cada ano vai ter mais coisa para a gente aprender. E acho que, como o Paulo falou, tudo vai ser de acordo com o ultrassom. Então, a gente tem que aprender a fazer ultrassom beira-leito. Tem que aprender a calcular BTI. Eu me comprometo esse ano, que eu estou em outro nível de tranquilidade, de sentar, de estudar, de a gente colocar isso em prática, com todo mundo, com os residentes, com quem quiser aprender. Beleza? Maravilha, maravilha. Muito bem, nós vamos encerrar então, turma. Parabéns, Cíntia, novamente. Obrigado aí a todos pela presença. Obrigado, Paulo, pelas considerações. E se o desafio está aceito, nós vamos então sugar o que a gente pode sugar. Tá bem? Vou finalizar então a gravação aqui. Ficam todos com Deus. E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós teremos mais uma aula. Tá joia? Boa noite, turma. Fiquem com Deus. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.